Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar um item da ISO, que é o item 4.2, que ele fala das necessidades e expectativas das partes interessadas. O que são as partes interessadas? Vem comigo que eu vou falar um pouco mais e vou explicar o que são as partes interessadas dentro do aspecto da ISO 9001. Gente, esse item, partes interessadas, entendendo as necessidades e as expectativas das partes interessadas, é um item fundamental na implantação da ISO 9001. E ocorre que eu já vi algumas implantações, com erros nesse tópico, erros assim, bobos, que são colocadas partes interessadas que na verdade não são partes interessadas. E por que é importante entender as partes interessadas e as necessidades? Também, pessoal, por uma questão de estratégia. Como eu falei no vídeo anterior, que é do 4.1, esse item é fundamental a gente está abordando com a alta direção da empresa, com a diretoria de RH, tá? Esse que é bastante importante isso. Então, o que são partes interessadas? São aquelas partes, aquelas pessoas, vamos colocar assim, aqueles órgãos que têm interesse no desenvolvimento, na evolução da empresa. Então, por exemplo, a diretoria. A diretoria tem total interesse na empresa, tem total interesse que a empresa evolua. E qual o interesse da diretoria? Gente, óbvio. Primeiro, que a empresa tenha continuidade, que a empresa tenha lucratividade, que a empresa não tenha problemas, por exemplo, problemas jurídicos, problemas trabalhistas, problemas com o governo. Então, é a parte interessada maior, talvez, que a gente pode dizer assim, na empresa. Uma outra parte interessada, o cliente. O cliente é uma grande parte interessada na empresa. E qual o interesse do cliente na empresa? Ter produto de alta qualidade. Não ter dor de cabeça com aquele produto que ele adquiriu. Ser bem atendido. E no pós-venda também o cliente precisa sentir que a empresa se preocupa com ele. Então, esses são interesses do cliente na empresa. Ser bem atendido, ter produto que atenda às necessidades e expectativas dele. No pós-venda, ser bem atendido novamente, Então, essa é a parte interessada cliente. Uma outra parte interessada que muitas vezes ela é esquecida, pessoal, são os órgãos públicos. Governo, órgão público municipal, estadual e federal. E qual o interesse desses órgãos na empresa? Que os impostos sejam pagos em dia. Que a empresa ela recolha os tributos. Esses são os interesses, da parte interessada, governo. Aí vem uma outra parte interessada que também a gente deve incluir nesse 4.2, que são órgãos públicos também. Eu vou colocar assim, olha, dependendo da empresa, se é uma empresa da área de alimento, remédios, a Anvisa. A Anvisa é um órgão interessado.
A Anvisa quer que a empresa cumpra as normas. Nós falamos já lá atrás das normas de BPF, da ISO 22000. Então, se a empresa não estiver cumprindo essas normas de segurança alimentar, segurança de farmacêuticos, eles não estão cumprindo o interesse desse órgão Anvisa, né? E um outro órgão também, os órgãos ambientais. Cada estado tem um órgão que cuida do meio ambiente. Então, se a empresa está fazendo poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, né? E aí por diante, jogando resíduos que não seja em aterros sanitários ou até jogando resíduos perigosos no aterro sanitário, a empresa está descumprindo o interesse desses órgãos ambientais. Então, o órgão ambiental também é parte interessada na empresa. E eu deixei aqui por último, né, a parte interessada, que são os empregados. E eu já vi pessoas fazendo implantação da ISO e não colocando os empregados como parte interessada. Primeiro, a não ser que a empresa seja totalmente automatizada, ela não vai funcionar sem os empregados. E quais são os interesses dos empregados na empresa? Receber o salário em dia e de acordo com aquilo que foi contratado na admissão dele. Tá? Não ter a surpresa de olhar lá na Caixa Econômica Federal e descobrir que o fundo de garantia dele não foi depositado. Então, ele tem interesse, sim, que o fundo de garantia dele seja depositado. Pessoal, então, assim, essas são as partes interessadas. Agora, de empresa para empresa, isto pode variar. Então, quando for fazer a implantação desse item 4.2, é preciso realmente estudar a fundo o meio em que a empresa está inserido, né? Entender, já ir lá no 4.1, entender a organização e seu contexto, para depois vir e determinar as partes interessadas, porque isso pode variar um pouco de empresa para empresa. Mais uma vez eu peço, né, que vocês dêem um like e se inscrevam no meu canal.